Olá, tudo bem com vocês? Eu tô passando aqui para fazer um reforço de duas postagens que nós fizemos no nosso perfil. Elas são tão importantes que elas estão até fixadas no topo lá do perfil, que é para quem visitar já ver de cara o que tá ali. E também para explicar bem direitinho a diferença do domicílio judicial eletrônico para o domicílio trabalhista eletrônico. Por quê? Porque o Poder Judiciário e agora esse órgão de fiscalização do trabalho também estão adotando ferramentas de comunicação eletrônica, certo? Com as pessoas físicas e com as empresas. Então, eu queria passar aqui para dizer qual a diferença dos dois. Domicílio judicial eletrônico, ele é a ferramenta de comunicação eletrônica do Poder Judiciário, onde o Poder Judiciário vai passar a fazer aquelas comunicações pessoais, não as que são para o advogado, mas sim aquelas que são pessoais para as partes do processo. Citação, notificação e intimações. Aquelas que são feitas pelo oficial de justiça ou por carta registrada pelo correio, elas vão passar a ser feitas pelo domicílio judicial eletrônico, ou seja, por meio do envio de um e-mail para o seu correio eletrônico, certo? Existe um cronograma de obrigatoriedade de adesão. Vai chegar no final de um estágio, no final de todo esse cronograma, que eu particularmente acredito que até o final deste ano, de uma adesão obrigatória, tá? Para o Poder Judiciário, o domicílio judicial eletrônico, ele é obrigatório, certo? Existe um portal que eu vou deixar na nossa legenda, que você pode fazer o cadastro do e-mail e das pessoas adequadas para receberem todas essas comunicações, certo? Que é diferente do domicílio trabalhista eletrônico. Esse também é um meio de comunicação eletrônica, só que do órgão de fiscalização do trabalho, do Ministério Público do Trabalho e do Emprego. E ele é para todo mundo, indistintamente. Todas as empresas e todas as pessoas físicas que se enquadrem como empregadores ou como empregadores domésticos, certo? Aqui no Ministério Público do Trabalho, no domicílio trabalhista eletrônico, não existe obrigatoriedade de adesão. Só que o que vai acontecer? Quem não aderir, se for chamado para uma fiscalização, se for chamado para corrigir uma irregularidade que tenha lá no lançamento de um evento do e-social, ele não vai receber a comunicação por nenhum outro meio, porque a única forma de comunicação para a fiscalização trabalhista vai passar a ser o e-mail, o seu correio eletrônico. Então, tudo indica que aquela caixinha do nosso correio que ficava, né, antigamente na porta de casa, ela agora passa a ser o seu e-mail, a sua caixa de entrada de e-mails, certo? Então, domicílio judicial eletrônico, Poder Judiciário, ação judicial e domicílio trabalhista eletrônico, fiscalização trabalhista. Domicílio judicial eletrônico do Poder Judiciário, existe um cronograma de adesão, existe a obrigatoriedade conforme esse cronograma de adesão e quem não aderir, o Poder Judiciário vai puxar o cadastro da Receita Federal ou da Rede Sim para as micro e pequenas empresas e vai utilizar o cadastro destes dois órgãos. Então, aquelas pessoas que não aderirem, que não forem lá no portal do domicílio judicial eletrônico e fazer o seu cadastro, inserindo todos os seus dados direitinho, ela precisa ver qual é o e-mail que está lá na Receita Federal e na Rede Sim, porque muitas vezes está o e-mail do contador. Então, precisa conversar com o contador para que ele fique absolutamente atento ao recebimento dos e-mails, ou para que seja alterado o cadastro lá na Receita Federal e na Rede Sim.
Com relação ao domicílio trabalhista eletrônico, lá do Ministério Público, relativo à fiscalização do trabalho e que vai servir para todo mundo, geral, geralzão, inclusive eu, se eu for empregadora doméstica ou se eu for uma microempreendedora individual, por exemplo, todos, o Ministério Público do Trabalho e do Emprego, ele não vai buscar informações em cadastro nenhum, certo? Quem não tiver cadastrado no portal, né, do domicílio trabalhista eletrônico, simplesmente não vai receber a comunicação e simplesmente não vai atender uma fiscalização do trabalho, por exemplo. Aí vai poder perder, vai perder, por exemplo, um prazo para cumprir uma exigência, para apresentar um documento, para regularizar ou corrigir uma informação no e-social. Então, vejam, duas questões muito importantes, por isso que a gente fixou no topo, tá? Agora, o que é comum nos dois? O que é comum nos dois é que quando for fazer o seu cadastro em cada portal, e aí eu vou colocar na nossa legenda os dois portais para você entrar lá e seguir direitinho. Se tiver dúvida, liga pra gente, a gente está à disposição. Enfim, o que é importante? Eleger e-mails que você recebe, que você verifica frequentemente, e-mails de pessoas de absoluta confiança, de pessoas adequadas e de pessoas que vão saber dar o tratamento adequado àquela informação. Tá? Isso vale para os dois, para o domicílio judicial eletrônico e para o domicílio trabalhista eletrônico, tá? Por quê? Quem recepcionar esse e-mail tem uma responsabilidade muito grande. Ela precisa saber a informação que ela está recebendo e saber como tratar isso, para quem redirecionar. Para o jurídico, para um gerente, para o contador para atender uma legislação trabalhista. Enfim, essa pessoa ela tem que estar treinada para tratar a informação de forma adequada, porque os sistemas, ao identificarem a leitura do conteúdo da intimação, notificação, citação, enfim, o que for, ele vai disparar uma abertura de prazo. Então, se aquela notificação for para um cumprimento de um prazo, é possível que o prazo já esteja correndo, então a pessoa tem que dar o tratamento adequado para aquele que for o responsável em cuidar do assunto, em dar o seguimento, em cumprir o prazo, né? O advogado, o contador, o gerente de RH, enfim, quem for, poder atender, né? Senão pode ter um problema enorme, né? Todo mundo sabe o que significa a falta de um cumprimento de prazo num processo judicial ou no atendimento de uma fiscalização, uma auditoria trabalhista. Então, isso é fundamental. Um e-mail correto, um e-mail válido, um e-mail frequentemente acessado e pessoas que vão recepcionar as informações adequadas a dar o tratamento correto e imediato ao assunto. É importante, gente, de verdade. Tá aí. A tecnologia chegou para ficar e a gente tem que se adaptar, porque senão a gente vai ter muito problema. E aí existem coisas que se resolvem, existem coisas que simplesmente vai ter que assumir ali a consequência do que foi feito ou do que se deixou de fazer, certo? Fiquem atentos, nós estamos à disposição. Vocês vão verificar que é possível colocar mais que um e-mail, justamente para poder ter uma rede. Então, quando a opção for de colocar 1, 2 ou 3 e-mails, de realmente ter uma conversa, um treinamento, uma orientação com todos os envolvidos. E se você tem um departamento jurídico, o departamento jurídico com o contador, com os responsáveis pela empresa, mais do que nunca tem que estar alinhados e fazendo um trabalho conjunto. A comunicação ela é fundamental. Fiquem atentos, segue a gente. O que precisar, chama no nosso WhatsApp, no nosso Instagram.
nós estamos aqui. Os caminhos, os dois portais estarão aí disponíveis, eles são autoexplicativos, né? Como todas as coisas aí da internet, mas precisando, estamos aí, certo? Gostou? Foi importante para você? Compartilhe então.